O assunto é Botafogo, que venceu o Ceará. Esse foi o último jogo antes de viajar lá para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Também foi o último jogo do Igor Jesus pelo time no Newton Santos, né? Ele vai jogar no Nottingham Forest da Inglaterra. Dezenas de metros quadrados de agradecimento. Um obrigado do tamanho da saudade. O coração fica um pouquinho apertado, todos vão estar dentro do meu coração, até porque é o clube que eu identifiquei bastante, um clube que eu tanto amo. Foi o adeus em casa. Mas ainda resta uma última missão longe daqui. Copa do Mundo de Clubes. Dia 8 de junho. Viagem para Estados Unidos. Dia 15. Southern, sei lá qual é o nome do time lá. Southern, não sei o que é. Seattle. Contra o Seattle, 2-0 Botafogo. Seattle, alguma coisa assim. Seattle. Seattle, isso aí. Minha língua é presa, não sai isso aí não, mas tudo bem. Dia 19. Acho que dá pra ganhar do PSG. 0-0 contra o Paris Saint-Germain. PSG, pode esperar, a tua hora vai chegar. Dia 23. Quem é o técnico do Atlético de Madrid? Simeone, mas papai vai na frente. Botafogo passa com 7 pontos. Assinado. Vamos, Fogão! Mas antes de ir, O adversário do último jogo antes do embarque. Ceará. Esse é um jogo especial, naturalmente, infelizmente com a perda do Igor Jesus. Hoje eu tô preparado pra chorar. É perda. Até ex-namorado meu, eu nunca sofri tanto como por jogador de futebol. Encosta aqui, vai. Tchau, Igor Jesus. Dói no peito, mas a gente botafoguense sabe o que é agora, a empresa Botafogo. o próprio Igor entendeu isso. E eu optei por ir, até porque, o clube hoje é um clube empresa, precisa de dinheiro para pagar as contas, então eu também não quero trazer o lado do clube e quero seguir a minha vida agora na Europa e ter uma grande passagem por lá. Após 11 meses e 2 títulos, Igor está indo para o futebol inglês. Cuiabano e Jair devem ter o mesmo destino. O nome desse clube inglês que tá levando todo mundo, rapaz. Fez a feira aqui. Mas você me arrebenta. Nottingham Forest. Como é que é? Nottingham Forest. Fazer o quê? Vamos atrás daí no mercado. O Textor falou que vai meter a mão no bolso aí pra trazer uns jogadores bons aí. Ô, Papai John. Papai John, abre o bolso aí, Papai John. Continua injetando bastante dinheiro. Nós precisamos de título. Igor não fez gol na despedida em casa. Quem marcou o primeiro com a camisa do clube foi Mastriani. Pedro Raul empatou para o Ceará. Após o cruzamento de Arthur bater no braço de Dieguinho, pênalti, Alex Telles fez. Comemorou como e com Igor Jesus. Marlon Freitas fez o terceiro. Pedro Raul diminuiu. Botafogo 3-2, terceira vitória seguida no G6 do Brasileirão. Todo mundo feliz, todo mundo contente, agora pensar o que vem na frente. E o que vem pela frente é a inédita Copa do Mundo de Clubes. Bye bye, see you later. Venham com a taça, por favor. Boa viagem, gente. Vamos lá, vamos com tudo. Bye bye, Botafogo. Vá lá com Deus. Certo? Amen. Igor Jesus chegou ao Botafogo no meio do ano passado. Ele jogava no Al Ain, dos Emirados Árabes. Em 11 meses no Botafogo, o cara fez 55 jogos, fez 15 gols e deu 6 assistências. Mas mais importante de tudo, né? Ele conquistou 2 títulos de peso, Brasileirão e a Libertadores. Lembrando que o Igor ainda pode melhorar esses números na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Botafogo estreia, anota aí, domingo, dia 15, contra o Seattle Sounders. Depois vai pegar a PSG e Atlético de Madrid, tudo ao vivo na Globo, beleza? John Textor vai às compras, hein? Para substituir o Igor Jesus. O Botafogo está negociando com o argentino Joaquim Correa, que é atacante da Inter de Milão, e também está de olho em outro atacante que joga lá na Itália, o Luka Jovic, que é um jogador da Sérvia, que está jogando no Milan. E tem mais atacante, Marino Rinestrosa, do Atlético Nacional da Colômbia, também entrou no radar do Botafogo. O time está em negociação com ele, que é colombiano, joga mais aberto. E sabe quem pode voltar, gente? O Gatito Fernandes.
Goleirão, 37 anos, tem uma história no Botafogo, já acertou os termos do contrato com o clube, agora só precisa do carimbo do John Textor para assinar até o fim do ano. E agora uma oficial. O Botafogo anunciou agora há pouco o zagueiro Caio Pantaleão, que estava no Krasnodar, da Rússia. Esse eu não conheço, vamos ver como é que é, né? Seguimos ainda no Rio de Janeiro, mas vamos só mudar as cores, porque assim, se um tá se equilibrando, se preparando, tá com cautela, o Botafogo tem notícia pra caramba, hein? Tem. Roberta Barroso, então, chega aqui no nosso Sport Center. A cara de quem vai acalmar ou desesperar o coração do torcedor do Botafogo. Tem saída e tem chegadas, hein, Beta? É isso, Mari. Então, as duas coisas, acalmar e também deixar o coração ali partido. Ontem mesmo, né, Mário, Bruno, amigos do Sport Center, foi um dia de despedida. Igor Jesus, o último jogo dele com a camisa do Botafogo no Newton Santos. E agora ele joga pelo Botafogo no Mundial e depois vai para o Nottingham Forest. Foi vendido para o clube inglês. A gente primeiro traz aqui um pouquinho como é que foi a partida de ontem. Já eu falo sobre mercado, tem novidades, então fã de esporte, fica aqui comigo até o fim. O que a gente pode trazer do jogo de ontem: Botafogo venceu por 3-2, entrou no G6 do Campeonato Brasileiro. Demorou um pouquinho até para marcar o gol, só saiu aos 41 minutos da primeira etapa. Ontem até o Renato Paiva, na entrevista coletiva, disse que não foi uma atuação extraordinária, mas a exibição foi ali suficiente para conseguir essa vitória. Tiveram alguns erros defensivos, o Botafogo que abriu o placar com Maestriani, primeiro gol dele com a camisa do clube desde que ele chegou. Essa foi a 10ª partida de Maestriani. Depois o Telles marcou de pênalti e aí teve Kamehameha, porque o Telles cobrou o pênalti, mas aí foi comemorar com o Igor Jesus, aquela comemoração que o torcedor já conhece muito bem. E o Marlon Freitas fez o terceiro gol, mas lembrando que o Ceará acabou balançando as redes em 2 oportunidades. Ontem a gente conversou então com o Igor Jesus, falando dessa despedida e também porque aceitou o convite do clube inglês. E o Renato Paiva também chega agora nesse Sport Center para falar sobre reforços. E sobre isso também eu já trago novidades para o fã de esporte. Os dois chegam agora nesse Sport Center. O coração ficou um pouquinho apertado, né? Porque o Botafogo é um clube que eu amo bastante, o clube que fez eu acreditar novamente no meu potencial, e hoje tá podendo sair daqui vitorioso é gratificante. Optei por ir até porque, o clube hoje é um clube empresa, precisa de dinheiro para pagar as contas, então eu também não quero atrasar o lado do clube e quero seguir a minha vida agora na Europa e ter uma grande passagem por lá. Eu tenho a certeza absoluta que o elenco vai ser reforçado. Não tenho dúvidas nenhumas. Se vierem os jogadores que nós estamos à espera, eu tenho a certeza absoluta que nós vamos ter um Botafogo mais forte, mais experiente, com mais qualidade. E, portanto, eu elogio muito esta contratação do Montoro. Então, o Montoro, que é o novo Almada, assim que ele é chamado, um jovem ainda nesse elenco do Botafogo, mas cheio, então, de expectativa em relação a esse jogador. Tem o técnico Renato Paiva e também a torcida, justamente por falar dessa questão do novo Almada. A gente já vai conversar um pouquinho mais hoje. Agora há pouco o Botafogo anunciou o zagueiro Caio Pantaleão, então mais um reforço para a zaga, e lembrando que o Bastos está machucado, está ali naquele processo de recuperação, inclusive vai para o Mundial, mas chegando o Caio, aí lembrando, o Jair pode sair. Vocês já querem que eu passe tudo agora sobre o mercado, porque podem chegar atacantes, principalmente para repor essa saída do Igor Jesus. O Jair pode ir embora, o Cuiabano pode ir embora, e aí eu passo para vocês para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Bruno, Mari e amigos. Vamos por partes, porque eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho dúvidas. E hoje a Roberta será interrogada. Mas por partes, então a gente começando com o Igor Jesus, com os números dele pelo Botafogo. 55 jogos, 47 como titular, 15 gols, 6 assistências e a minutagem dele para participação em gol. Foi importantíssimo para a campanha do Botafogo na temporada passada. E talvez uma importância, por vezes, silenciosa, Marra. Porque eu digo assim, não são números estrondosos de gols. O artilheiro do campeão da Libertadores, 35 gols na temporada. Não foi isso. Qual é a participação do Igor Jesus? Mas ele chegou com impacto. Chegou fazendo muito gol.
num momento complicado de Libertadores, inclusive, e ele ocupou um espaço. Eu acho até que, assim, como o Botafogo tinha na temporada passada muito jogador decisivo, né? Bola boa chegava de qualquer lugar ali daqueles, especialmente daqueles 4, 5 ali mais perto do gol, ele não buscou o protagonismo. Ele era parte do todo ali e o Arthur Jorge fez muito bem isso também. Mas eu acho que ele foi... Bom, ele foi para a seleção brasileira, foi fazer gol na seleção brasileira, né? Num momento em que ninguém fazia gol, né? Ele e o Luiz Henrique, inclusive, né? A dupla, Exato, né? Eu acho que ele teve uma participação muito, muito grande mesmo. Esse aí também. Falando mesmo? E assim, tem os números, eles talvez não mostrem essa importância em campo e nem essa relação com a torcida, que foi enorme, né, Jailson? O que é que explica isso? A Roberta acho que pode até entrar nessa conversa aí também, porque ela vê de perto ali, o que a gente viu nas imagens ontem, de uma relação da melhor possível, né? Porque o Igor Jesus, ele, além de desempenhar bem, tudo bem em questão de números, né? Não entregou tanto em números, mas ele sempre se doou ao máximo em campo, né? Isso é algo que a gente não tem como duvidar. E além disso, ele substituiu o Tiquinho. O Tiquinho, que nessa remontada, né, do Botafogo com o Textor, o Tiquinho foi uma grande contratação, foi o cara que chegou ali para assumir a camisa 9 e entregou muito bem. Só que depois teve as questões físicas do Tiquinho Soares. E o Igor Jesus não deixou esse sarrafo cair. Na verdade, ele aumentou o sarrafo, porque ele conseguiu. E o Arthur Jorge usou muito bem. O Igor Jesus trabalhando ali da mesma função que o Tiquinho fazia, só que aí com um pouco mais de mobilidade, né? Um pouco mais de movimentação. Quando o Marra falou em relação ao sistema tático, os jogadores ali tinham muitos jogadores bons, né? Luiz Henrique, Savarino, o próprio Almada. O Almada, impressionante que o Almada fez nesse time do Botafogo. O Igor Jesus... O Igor Jesus, ele... Depois eu vou falar para você fazer isso com a câmera aberta, não sei. Não, a Roberta que tá tendo problema com insetos ali, eu achei graça. O Igor Jesus, eu acho que ele desempenhou um papel fundamental taticamente, deixando assim, o Almada com mais protagonismo e o Luiz Henrique eram os dois craques, completamente fora da curva do time. Mas ele entregou muita coisa, Entregou. Mário. Claro que sim. Entregou. É que se você olhar o número talvez não é isso, não represente o que ele era em campo e o que ele era para o torcedor na arquibancada. É isso, é porque quando a gente pensa num camisa 9 e tal, você vai pensar nas médias do... Vai pensar no que vai botar ele no banco no Nottingham Forest, fatalmente, né? O Chris Wood. O cara faz 30 gols numa temporada. Aqui mesmo o Pedro. Ou a relação que foi o Gabigol em 2019 para o Flamengo, isso, ou o Verratti hoje no Vasco, né? Mas ele sai como um ídolo dessa torcida, não sai, Beta? Sai, sim, recebendo muito carinho. Inclusive, a gente pôde ver isso ontem, todo o carinho da torcida em relação ao Igor Jesus. E lembrando que ele chegou sem custos, chegou para ser o reserva do Tiquinho e depois foi buscando espaço e virou o titular desse time. Nossa, chegar sem custos. Vamos para as contas. Então, exatamente. Chegar sem custos. E sai por 20, chegar sem... Então, essa é a conta que a gente precisa fazer com a Roberta. Então, que eu quanto meio pagou e por quanto vai vender. Isso envolve o Igor, mas envolve também essa outra, né? O Jair e o Cuiabano. O negócio é bom ou não é bom, Roberto? São negociações diferentes. Sim. Vamos lá. Eu apurei que o trio, né, são, então, a gente pode dizer assim, em relação a esses 3 jogadores, são negociações separadas. Então, o Igor Jesus está vendido. Jair e o Cuiabano ainda conversando, então, com o clube inglês, não é certo? Não, ainda não, mas é muito provável que os dois também saiam. E aí, juntando as 3 negociações, o Botafogo receberia, então, cerca de 250 milhões de reais. Mas aí a gente traz os números. Igor Jesus chegou sem custos, mas está indo agora por um valor de cerca de 128 milhões de reais. O Jair, que aí fica essa questão na hora da gente fazer as contas, porque o Jair foi comprado por cerca de 80 milhões de reais. Já o Cuiabano por cerca de 8 milhões de reais. Ou seja, juntando os 3, 250 milhões de reais, ótimo. Mas aí, se for pensar no quanto o Jair foi comprado, quanto o Botafogo gastou em relação a esse jogador, aí a torcida já fica um pouquinho preocupada. Peraí, será que esse... Tá vendo, Marra? Passou mais um inseto por aqui. Será que esse negócio é bom, que esse negócio é positivo? Então fica aí essa dúvida. E eu não sei se eu já trago agora aqui para vocês sobre mercado, porque eu tenho algumas apurações importantes, principalmente ali em relação ao ataque do Botafogo. Tá, calma. Vamos lá, que eu tô tentando entender. Eu vou traduzir aqui para euros, pra gente...
Porque mais ou menos assim, esse pacote eu dividi os 250 por 6,5, 6,7 ali pensando no euro, dá uns 35 a 38 milhões de euros, tá? Só que assim, você vendeu o Igor Jesus, aí vai dar o quê? Uns 20? Uns 20, é. Uns 20. Então você tem outros 14, 15, 16, 18 milhões que sobraram. Ele pagou 14 no Jair. Ah, no pacote eles vieram de graça, mas não é sobre só quanto você pagou, é a valorização desse jogador. E o que deixa de ter também quando ele sai. E a prospecção que você faz para contratar um zagueiro como o Jair, nessa idade, pipipi, popopó, você vai gastar um valor. Então, assim, eu não tô... Eu vejo a venda do Igor como ótima. 20 milhões? Mas você acha que podia ser mais pro Jair? Pro Jair. Pro Jair. Podia? O caso do Jair é diferente do caso dos outros dois. Sim, sim. É que o Jair ainda mais se o Botafogo tratar, como a Roberta está contando, negociações separadas. Que aí você vai separar o valor de cada um. A do Igor Jesus é maravilhosa. É. Igor Jesus 0 para 20 de euros. Pronto. É muita coisa. Isso daí não precisa... Mas um atacante não vale mais que isso? Cara, vale. Só que eu não acho que 20 de euros, assim, pro Igor Jesus, tendo zerado. Aí também tem muita questão de número, assim, que a Mari levantou. Acho que isso conta também. Conta ali, tá. Então, tecnicamente, para mim, eu acho que o Igor Jesus está bem pago. E outra, se ele vale ou não vale... Por favor, Mariana. Libra. O do Igor Jesus. Tá. Se ele vale ou não vale, é o mercado que vai falar, mercado, né? Não é a gente aqui que vai falar. A do Jair, eu fico com essa que você falou, né, da pulga atrás da orelha, porque o Jair era um nome muito valorizado, muito disputado aqui no cenário, não só aqui, né, no Brasil, alguns clubes de fora também observando o Jair, e já saía assim, basicamente 6 meses, né? Basicamente ele chega agora e já vai sair. Será que o scout, ou sei lá, o pessoal do Botafogo não achou que ele tinha uma margem maior de crescimento. De crescimento? É porque aí você pega o Vitor Reis, por exemplo, foi 30 milhões. Exatamente. E também não precisava ser isso, mas se fosse de 14 para 20, então, mas também... É porque o Jair ele acabou de chegar. Ele foi titular, basicamente. Tá jogando bem. Ele foi titular, basicamente. Então, o Jair ele tem algumas questões só para mim. Ele é muito novo, eu já falei isso aqui, ele é muito novo, tem muito que evoluir. Só que algumas questões técnicas assim dele na hora da saída de bola, que às vezes ele acaba se atrapalhando, mesmo sendo um jogador muito bom, e a cobertura no lateral, no caso o Vitinho. Quando ele vai cobrir o Vitinho, às vezes, para mim, ele se atrapalha. Então eu fico na dúvida, né, se o scout ali do Botafogo não viu tanta margem de crescimento e já está tentando recuperar o que foi investido. Eu converti aqui, Mar, 20 milhões de euros, claro, num site aqui, né? Do Igor Jesus. Era assim, 20 milhões de euros para Libra deu 16.800. Então, que acaba sendo uma negociação também para o Nottingham Forest. Porque dificilmente ele vai contratar um jogador de seleção de outro país por 16 milhões de libras. 16 milhões de libras no mercado da Inglaterra é muito baixo. Tipo, o Vitor Reis saiu, um zagueiro saiu por 30 milhões, né? E de libras dá quanto? Uns 25 por aí? Um pouquinho menos. Então, é um negoção pro Forest também. Daria até pro Botafogo segurar um pouco mais, mas veja bem... Ele já tem 24 também, você começa a perder uma janela, outra e outra e... Claro, daria para tentar, estou falando nessa janela mesmo, segurar um pouco mais dentro dessa janela. Até o dia 31? Até o final do mês de agosto. Mas, tendo em vista que estava abrindo uma negociação, e aí é legal que a Beta trouxe, que são os 3 por mesmo, você já está querendo facilitar a coisa. Então, assim, não, eu aceito essa proposta porque eu estou abrindo um canal de negociação com vocês e a gente não sabe até o que vem pela frente aí. E o Botafogo vai jogar 2 vezes contra times europeus. Aí tem um ônus e um bônus. Tem isso ainda, Atlético do Mundial. Atlético e PSG. Exato. É melhor evitar, né? Ô, Roberta, vamos lá, hein? Porque a gente tem ainda tanta coisa aqui no Sport Center, mas você falou que tinha apuração importante de gente chegando, hein? Então, pra gente concluir. Vamos lá, então, para falar sobre esse ataque do Botafogo, porque tem o Joaquim Correia, que está na mira, está conversando com o clube, o Arthur Cabral também, centroavante do Benfica, e também o Jovic, do Independente, que é mais um jogador que pode chegar, ele que está no Milan, né? São muitos nomes. Agora, o que a gente pode trazer para o fã de esporte em relação a esses jogadores? Ah, mas se chegar um, o outro não chega. Em relação ao Joaquim Correia, da Inter de Milão,
é independente essa negociação, então está conversando, pode chegar. Agora, em relação ao Arthur Cabral e o Jovic, se um vier, o outro não vem. E o Arthur Cabral, o Botafogo investiria nesse jogador, tá tudo acertado em relação ao Benfica. O Benfica já aprovou tudo isso. Acontece que tem um impasse em relação ao salário desse jogador. E isso aí que está pegando, e aí com isso o Botafogo se movimentando e podendo trazer o Jovic. Então, se o Jovic vier, o Arthur Cabral não vem. Se o Arthur Cabral chegar a um acordo salarial, aí sim esse jogador acerta com o Botafogo. E em relação ao gol, né? Muito se fala sobre o Gatito. O Gatito é um jogador que conversa bastante aqui com os funcionários, porque é um jogador muito querido, tanto pelos funcionários quanto pela torcida, mas essa negociação aí não está de fato acontecendo. O que a gente pode trazer sobre goleiro Christian Lor, goleiro do Sub-20 que estava no Independente Del Valle, já está aqui no CT do Botafogo. Ele faz parte do projeto Botafogo, que é Sub-20 integrado ao profissional, e é um jogador que pode, inclusive, ser relacionado para o Mundial de Clubes. Então, é isso, o Arthur Cabral vindo, e o Jovic não vem, mas tem esse impasse em relação a essa negociação salarial. E já em relação ao Joaquim Correa, o Botafogo segue conversando, é um jogador que pode vir. Então, é isso que eu queria explicar sobre esse ataque do Botafogo. Tem muito torcedor perguntando, vem os 3, vem só 2? Então, em relação a esse ataque, viriam só 2, caso o Arthur Cabral, então, não acerte com o Botafogo. Bruno, Mari. Mais do que explicado, Beta. Muito obrigada, viu? Boa sequência de trabalho para você, porque a gente segue o Sport Center daqui, porque tem Mundial, mas tem também finais. Torcida alvinegra, vou falar uma coisa para vocês. O Papai John está abrindo os cofres, né? E vamos torcer para que o Botafogo consiga, né, trazer jogadores qualificados, tanto como foi Luiz Henrique, que ontem estava no estádio, a torcida comemorou muito. Thiago Almada, já chegou o Álvaro Montoro, vamos torcer para que ele jogue a mesma coisa ou até mais futebol do que o Thiago Almada. O Igor Jesus tem o Joaquim Correa, argentino, que está na Inter de Milão, está na reserva, inclusive. Muito bom jogador, vai chegar para ajudar muito. E esse serve aí, né, que está atuando com a camisa do Milan, é um atleta que, sim, o scout do Botafogo acredita que ele poderá ajudar muito, né, aqui, o Glorioso. Então, assim, agora é aguardar, vamos torcer, né, para que esses atletas possam chegar no Botafogo e possam jogar muita bola. Outro nome também que saiu aí, né, o Marino Inestrosa, do Atlético Nacional, né, muito bom também de bola. Então, assim, o Botafogo vai reforçar muito, vocês podem ter certeza. Isso é só a janela de transferência para a Copa do Mundo de Clubes. Mas é claro, o Botafogo não só está visando a Copa do Mundo de Clubes, está visando toda a temporada. E assim, vai chegar mais jogadores, né? Tem um canhoto muito bom de bola, né, que faz também grande camisa 10. Fugiu o nome dele aqui, mas eu vou atrás. Por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal, para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo, né, na equipe do Botafogo. A diretoria do Botafogo está se movimentando, o mercadão da bola. Vamos torcer para que o Glorioso possa ganhar muitos títulos ainda nessa temporada. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!